para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai. Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14, por enquanto. Vamos meditar nesses dois versículos que diz: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Amém? Podeis assentar. Todos conhecem esta história. Depois nós iremos ler o restante, mas vamos ficar nesse 2 versículos, por enquanto. Tenho que falar aqui. Será o que tem aqui para nós meditarmos junto com os irmãos? Bom, vocês sabem que Jesus sempre estava rodeado de pessoas por conta de que os milagres aconteciam. Mas não era só isso. Certa vez foram enviados homens para prender a Jesus. E eles voltando disseram: nunca ninguém falou como este homem. Nunca ninguém falou como este homem. A tamanha autoridade, amor e firmeza. Agora imagina, o que levou um da multidão a falar para Jesus, ajudá-lo, já que havia um problema entre ele e o seu irmão. O irmão certamente era um herdeiro e ele era o outro herdeiro. E o irmão não estava chegando em um acordo com ele. Mas o que levou ele a perguntar isso para o Senhor? Perguntar, não, pedir. Na verdade, ele pediu, não perguntou, né? Senhor, manda que meu irmão. Como ele viu que Jesus podia fazer isto? Mas a resposta do Senhor Jesus foi interessante. Quem me pôs entre vós como juiz? Ele disse: o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar as almas. Ele vai julgar no dia do juízo final. Mas qual é o julgamento do Senhor? Qual é o julgamento do Senhor referente ao que Jesus irá julgar a humanidade? É referente os homens com Deus, a obediência dos homens à sua palavra, segundo as suas obras. Questões de que, Senhor, mas lá na terra ele não me deu a herança, lá na terra ele não repartiu. Irmão, Jesus, ele, na verdade, encerrou o assunto dizendo: quem me pôs entre vós como repartidor de herança, como juiz? Irmãos, depois ele fala sobre a questão de um homem, nós vamos lá depois. Mas o que levou, na verdade, este homem a pedir a Jesus isto foi a conduta do Senhor Jesus, o poder que ele exercia. As pessoas estavam logo pensando que Jesus seria o salvador dos problemas materiais também, já que nas suas mãos tinha o poder de curar, repreender demônios, dar vida aos defuntos, dar visão aos cegos, os surdos que não ouviam passavam a ouvir, os mudos passavam a falar. Que coisa maravilhosa! Jesus orava, estendia a mão, os surdos ouviam, os mudos falavam, os cegos viam. Então as pessoas estavam vendo em Jesus além do que Jesus veio fazer. Certa vez foram arrebatar a Jesus para colocá-lo como rei, levantar ele como rei. Jesus escapuliu. Porque Jesus não veio para reinar naquela época. Até os discípulos estavam pensando que Jesus ia reinar naquela época. Glória a Deus. Porque Jesus, irmãos, falava com autoridade e com amor. Ele tinha amor, ele tinha autoridade, ele atendia muita gente, as crianças. Então as pessoas viam assim, nele algo diferente. Um homem que tinha ternura, tinha amor. É esse que pode resolver o meu problema, sabe? Eu estou com um problema tão sério com meu irmão. Esse homem é diferente. Senhor, manda aqui meu irmão. Então o homem foi tocado pela ação, pela vida que Jesus levava, porque as pessoas lhe observavam. Isso acontece às vezes com os servos do Senhor.
Pessoas observam a vida de um servo do Senhor e às vezes vai ao servo do Senhor para o servo do Senhor dar conselho para tudo, achando que nós vamos resolver todo tipo de problema. Mas, sabe, irmãos, Jesus, sendo misericordioso, o que ele fez? Ele contou uma passagem da vida de um homem para este varão, para ajudá-lo a não colocar o coração na avareza, porque estava havendo um sentimento de avareza, porque quando as pessoas começam a brigar por conta de coisas materiais, entra o espírito da avareza, aquele sentimento. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria, e os avarentos não entrarão no reino dos céus. Por isso ele estava sempre orientando, não criticando, mas orientando as pessoas, porque elas precisavam se livrar da avareza, do sentimento da avareza. Bom, então Jesus disse no versículo 15, vamos ficar de pé? Isso ajuda a espantar o sono. Quero que toda a igreja leia. Algumas Bíblias dos irmãos são diferentes, né? Mas diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Poder sentar, irmãos. Jesus diz, primeira palavra que ele disse, acautelai-vos. Você sabe o que diz essa palavra, acautelai-vos? Vem da palavra acautelar. Quem sabe falar alguma palavra sobre isso? Porque vocês precisam conhecer todos os detalhes para vocês entender o que Jesus estava falando. É ter cautela, ter cuidado, ter vigilância. Acautelai-vos é uma palavra que quer dizer, tenha cautela, tenha vigilância, cuidado. Cuidado com o sentimento, cuidado com o que o seu coração está desejando. Pode te causar um dano. Então Jesus diz, acautelai-vos. Olha aqui que ele está falando, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A palavra guardai-vos é você se guardar, sair fora. É você ter cuidado com o sentimento que vem na mente, da mente vai para o coração, aí começa a te mover a desejar, brigar por uma herança ou por algo que te pertence também. Ao invés de orar ao Senhor, entregar na mão do Senhor, tirar o coração daquilo. Tem gente que põe muito o coração nas coisas e por isso discute, briga, mata, defrauda, mente, rouba, engana. Pois o amor ao dinheiro, disse o apóstolo Paulo, que é claro que foi o Senhor falando por ele, a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Leva as pessoas a brigar, discutir, se sentir maior, se sentir menor. Então Jesus falou para aquele homem, acautelai-vos. Só que ele não falou somente para aquele homem, mas para todos que estavam ouvindo. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Satanás sabe que a avareza é idolatria. Satanás sabe que o amor ao dinheiro vai levar milhões de gente para o inferno, porque as pessoas estão brigando por pedaço de terra, estão mandando bomba por causa de área, e eles brigam, as pessoas vão morrendo, não querem saber. Eles querem ganhar e pegar aquele pedaço de terra, o ouro que está ali, o petróleo que está debaixo, e assim surgem as guerras. Jesus ensinava para que as pessoas vivessem diante de Deus com o que tinham, sem ficar discutindo, sem ficar brigando, ou defraudando, tirando o direito dos outros, roubando o limite da cerca, sabe? Bota um metrinho, meio metro mais para, não é? Mais para ele. Isso acontece muito, irmãos. Infelizmente, as pessoas se sentem muito seguras nas coisas que têm. Isso é um perigo muito grande. Vamos ler? Leiamos. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Um momentinho. Jesus disse que a vida, a tua vida, a minha vida, não consiste, a palavra consiste vem de consistência.
Concreto, concreto. Concreto é uma palavra que diz que está firme, está concreto. Eu vou concretizar esta obra. Quer dizer, eu vou concretizar o que eu estou fazendo, que eu vou firmar. Então, a vida de cada um não consiste, quer dizer, não se firma na abundância do que possui. E quanto mais possuindo, menos, né? Se na abundância nossa vida não está garantida, quanto mais na pequena. Poder sentar. Que o cristão, ele deve vencer o sentimento da avareza. Infelizmente, é o que mais foi pregado nesses últimos anos dentro das igrejas modernas. O Senhor vai dar o melhor desta terra. E música, não vou dizer que é hino, é músicas. Músicas feitas para causar um sentimento de busca dos bens materiais. Abraão foi rico e eu sou filho de Abraão, e um monte de escritura que as pessoas vão elaborando e jogando para o povo entender que eles devem dar mais nas igrejas financeiramente e vão ganhar muito mais nessa terra. Tudo bem que Jesus falou alguma coisa sobre isso, mas o problema é que o Satanás e seus demônios conhecem as escrituras e sabem que a avareza leva para o inferno. A questão é esta, que vemos pessoas buscando bens materiais dentro das igrejas, e orando e buscando, e, cogitando por estas coisas, se envolvendo num sentimento de avareza, amor às coisas que possui. Se sentindo melhor, se sentindo, quando uma pessoa começa a ganhar dinheiro e começa a comprar as coisas, ele já começa a colocar uma roupa mais cara, um sapato, um tênis de nome, e já começa a andar com o peito para fora, no caso os homens, e já começa a olhar empinado, já começam a ter soberba dos corações, por conta que a avareza contaminou seus corações. Então o Senhor Jesus, ele ensinava para que a pessoa não perdesse a salvação. Então ele vai e conta aquela história, a história de um homem, que tinha colhido muito. Vivemos uma época, irmão, muito difícil, em que isso tem sido propagado e pregado, é como se fosse uma doutrina do inferno desses últimos dias, em que as pessoas são condicionadas a pensar nas coisas materiais continuamente. É como se o demônio estivesse falando: busque as coisas materiais, pense nelas, sonhe com elas, trabalhe o dia, trabalhe a noite, amanheça o dia trabalhando. Nós vimos isso num desenho, chama-se O Peregrino, um desenho que fizeram há pouco tempo. A cidade da destruição, as pessoas trabalham incessantemente. Funciona de dia, funciona de noite, todo mundo trabalhando, aquela coisa, turnos, cobrindo outro turno, as máquinas, as indústrias, tudo funcionando sem parar. Eu já vi gente dizer: não, mas fulano é trabalhador. Começou a trabalhar, começou a ganhar isso, ganhar aquilo. Mas aonde nas escrituras que Deus diz que ele olha para o trabalhador? Ele faz uma pergunta: para quem olharei? E ele mesmo responde: para o pobre e abatido de coração, que treme da minha palavra. Isaías 66. Deus não está olhando para um homem trabalhador que ganhou muito dinheiro porque ele suou muito. Ele não está olhando para essas coisas, porque se alguém quer ter alguma coisa, tudo bem. Não é proibido ser rico, ter seus negócios. Mas a questão que nós estamos falando aqui foi que um homem viu que Jesus era tão bom, era tão amoroso, um pai, que ele poderia resolver o problema da repartição da sua herança, e Jesus condenou aquele sentimento dele. Ele estava com avareza. Se Jesus falou: guardai-vos da avareza, é porque este homem estava com avareza. E Jesus queria o melhor para ele. Ele não ter avareza, ele ter cuidado. Que a avareza, irmão, leva as pessoas a brigarem. Hoje em dia, por falta do amor, a avareza tem levado as pessoas a não gostar das outras. Se a pessoa não tem nada, deixa de lado, passa de lado, né? Mas se a pessoa tem alguma coisa, opa, esse é meu amigo. Infelizmente, o amor ao dinheiro
aproxima de nós e das pessoas que têm condições, não é? Aqueles que vêm com segundas intenções. Então, irmãos, Jesus, ele ensinou uma vida muito simples. Quando os discípulos estavam preocupados que haviam de comer, beber, vestir, Jesus apontou para eles as aves do céu, mostrou para eles e fez eles lembrarem que as aves dos céus não andam com um cordãozinho de ouro no pescoço, nem com um anelzinho de ouro no dedo, nem com um batom no bico, nem com um penteado diferente. Cada pássaro é do seu jeito, desde que nasce até o dia que morre. Mas Deus dá o sustento a cada um deles. Então vamos ficar de pé. Versículo 16. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, quer dizer, ele ficava pensando, né? Dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em abundância muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ei, aí está o problema, né? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Poder assentar. A riqueza para com Deus. Muitos ricos deste mundo, a maioria são pobres com Deus. Vocês, eu, não somos ricos neste mundo, mas somos ricos para com Deus. Porque estamos guardando no nosso coração as coisas que o Senhor tem nos ensinado. O amor, o perdão, a fé em Jesus Cristo, a mansidão, a longanimidade, frutos do Espírito, que enriquece o nosso ser interior. O nosso interior, ele é enriquecido com as coisas celestiais. A carne é enriquecida com as coisas materiais, mas quando morre, tudo fica por aí. Então, Jesus contou sobre este homem rico. Ele não falou de uma pessoa que não tinha condições. Mas o homem rico tinha sempre, como outros, o coração firme nos seus bens, acreditando que, tendo em abundância, colhendo em abundância, sua vida estava garantida por muitos anos. Agora, se eu tenho uma fazenda, estou criando gado, eu tenho água à vontade lá, vou plantar isso, estou pensando em comprar vacas leiteiras, da raça leiteira, e vou comprar também da raça para corte, pois eu estou com uma fazenda muito grande. Mas ele não sabe o dia da sua partida. O Senhor disse aqui que alguém falou assim: esta noite te pedirão a tua alma. Que alguém ia pedir a alma dele. Parece que era um espírito das trevas e da perdição, porque certamente ele não sabia que o dia da sua partida tinha chegado e era naquela noite. Está vendo, irmãos? Nossos planos, nossos projetos. Vou estudar, eu vou fazer isso, vou ganhar dinheiro, vou comprar uma moto para mim. O que nós falamos outro dia: se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor. E isso temos que falar com temor, porque nós não sabemos o que o amanhã vai produzir. Imagina um monte de jovens, irmãs e irmãos, não só daqui ou de outro canto do mundo, do nosso lugar do Brasil, estão cheios de pensamentos do futuro, sonhos. Quero realizar meu sonho, como todo mundo já realizou, eu também quero realizar. Imagine que o ano que vem a guerra estoure para o Brasil. Imagine que comece a guerra o ano que vem.
aí vai murchar toda a esperança materialista de muita gente. Porque, irmãos, é assim que acontece. Por isso Jesus, ele transmitiu uma mensagem de segurança. Nós não temos que ter como segurança, como âncora, os bens materiais, o salário que ganhamos, o emprego que temos, a casa que possuímos. Mas Jesus, ele é nossa segurança. Confiando em Jesus, como a Escritura diz, confia no Senhor. Ó povo de Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Porque a terra é do Senhor. Ele está manobrando tudo, então você não pode manobrar. Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Então, você deve confiar e ter segurança em Jesus. Por isso que o Salmo diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, seguros, não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque, irmãos, quantos já experimentaram perder emprego, perder família, perder esposo, e o Senhor sustentou? Porque confiaram no Senhor. Irmão, acreditar e confiar no Senhor agora, como todos nós estamos trabalhando, estamos com barriguinha cheia, tem água gelada, tem refrigerante, isso é fácil. Mas nós temos que confiar no Senhor justamente nos momentos difíceis. Acreditar que Ele está conosco, porque Deus nos ama. Aleluia! Eu acredito que o Senhor estava falando para esse rapaz, não com braveza, mas com muito amor. Porque ele estava se sentindo seguro se ele recebesse a parte da herança. Ele estava se sentindo seguro. E outra segurança é que Jesus podia resolver o problema dele, o problema material dele. Jesus até podia resolver, irmãos. Mas o coração do homem estava na avareza. O coração do homem estava na avareza. O Senhor não resolveu o problema do povo que estava ali sem comer, sem beber, não multiplicou os pães? Mas a questão aqui é diferente. O homem estava com avareza. Aleluia. O homem estava com avareza. É igual estava no centro do Rio, chegou uma mulher, foi assaltada, aí ela estava apavorada, chorando. Irmão, eu vou fazer uma oração aqui, Senhor, traz o juízo, e faz isso, e faz aquilo. Eu falei, irmão, que é isso? A palavra do Senhor diz em tudo dai graça, não amaldiçoeis. A senhora está orando para trazer juízo contra a pessoa que te assaltou? Faz isso não. Deus não opera, Deus não está nesse negócio. Isso é uma oração que Deus não está. Faz juízo, Senhor. A mulher apavorada, pedindo juízo, pedindo que Deus passasse a espada, mandasse fogo do céu, igual os discípulos. Senhor, quer que façamos como Elias? Que desça fogo do céu e consuma? Aí Jesus disse, vós não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, para salvá-las. Então acredito que o Senhor aqui não falou zangado com esse rapaz aqui. Mas Jesus falou com um amor, com ternura, para que ele pudesse pensar. É igual aquele rapaz jovem rico também, que saiu triste. Jesus não falou assim, com dureza com ele, mas disse, olha, te falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Ele podia até dizer, Senhor, e se eu fizer só a metade? Porque eu preciso da outra para continuar. De repente, se o coração dele tivesse quebrantado, Jesus disse, vai. Ia dizer para ele, mas o problema é que ele também era avarento. Ele tinha muitos bens, ele tinha avareza e segurança, a sua segurança estava nos bens. A sua segurança estava nos bens. Já em nossos dias, nós ouvimos falar de irmãs missionárias que largou o seu país, largou a faculdade, largou o emprego e foi para o meio do mato, no meio dos índios, pregar a palavra, porque Deus chamou. Pessoas que largou tudo, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Então, existe aqueles irmãos e irmãs que não têm a sua segurança no dinheiro, não têm a sua segurança nos bens, em casas alugadas, em carros, a sua segurança está em Jesus. Aleluia. Ele tendo ou não tendo, ele vai ser o mesmo servo do Senhor, como
o Senhor usou ali o apóstolo Paulo para falar: sei ter abundância, sei passar necessidade. Será que você sabe ter abundância? Será que você sabe passar por necessidade, servindo a Jesus do mesmo jeito? Eu já experimentei isso. Eu sei, conheço essa palavra. Eu conheço essa palavra, mas talvez alguns de vocês não conhecem. Porque eu servia ao Senhor sem salário, sem dinheiro. Tinha época que eu não tinha nada para comer na hora do meio-dia. Alguns irmãos traziam umas bolachinhas, uns biscoitos. E eu servia ao Senhor. Glória a Deus. Já houve casos de nós passarmos a semana toda, irmãos, só comendo pão e água e servindo a Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está em Jesus. Não morri, não fiquei doente e o Senhor me sustentou. É fácil? Não é fácil não. Você se sente muito para baixo às vezes. Mas quando você serve ao Senhor, você tem aquela confiança. Aleluia. Então você está confiado, a sua fé está consistente, né, em Jesus. Ela consiste na firmeza de que o Senhor está cuidando de você, porque você faz a vontade dEle, você segue ao Senhor. Esse homem, talvez ele não seguia corretamente os mandamentos. O seu coração estava preocupado com a herança e Jesus queria libertá-lo através do ensinamento. Por isso ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O homem precisava meditar, pensar. Imagina num momento desse você falar bravo para uma pessoa. Ei, irmão, não dá para você dar uma palavrinha para mim? Estou com a irmã lá, rapaz. Puxa, tem um pedaço da terra lá, rapaz, que é meu por herança, mas não dá para você... Não, irmão, vamos orar. Não fica com o coração nisso, não. Quanto mais o teu coração estiver nisso, mais você vai sofrer, porque isso chama-se avareza. Então, nesse momento, é importante falar com a pessoa com carinho, não com braveza, porque ele já está mal. Por isso que a pregação do Evangelho deve ser baseada na vida de Jesus. Jesus não falava com braveza com essas pessoas, porque elas estavam muito necessitadas, elas estavam embaraçadas, enroladas, enganadas, animadas para os bens materiais. Imagina, a mulher ali escapou da morte, das pedradas. Jesus levantou e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Imagina a maneira de ternura que Jesus falou para a mulher. Ela já tinha escapado da morte, Jesus estava ali para dar a libertação para ela. Ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Acredito que o Senhor falou com muito carinho e amor por aquela mulher, mesmo que ela tenha tido aquelas transgressões em sua vida. Então, amados, esse varão aqui também recebeu de Jesus uma palavra de libertação, meiga, com amor, mas com firmeza. Quando ele falou sobre isso, ele quis dizer para aquele rapaz: olha, não põe o seu coração nisso. A tua vida não está garantida pela herança. É como se ele estivesse dizendo para ele: você não está vivendo? Vai continuar vivendo. Porque se o rapaz chegou até ali com vida, ele já não estava vivendo, ele queria a herança para fazer alguma coisa. Nós sempre queremos um bem, queremos mais dinheiro para fazer alguma coisa. Mas quando nós vivemos em paz com Jesus, irmão, nós desfrutamos muito mais de tranquilidade. Porque a inclinação das coisas desta vida traz a morte espiritual. Entra a avareza, entra, como eu já disse para os irmãos, entra a ganância, entra o roubo, entra a mentira, entra o engano, entra o desprezo, e tudo isso causa morte espiritual no interior de cada pessoa que exercita essas coisas. A pessoa que é mais tranquila, entrega nas mãos de Deus, vive muito melhor, vive muito em paz. Imagina, o meu pai de geração, já terceira vez que eu vou lá conversar com ele, vê-lo, conversar com ele sobre sua saúde. Ele
incomodado, me perguntando se que quer me dar uma parte lá da herança. Eu disse, reparto com os meus irmãos, eu não preciso, meu pai. Tem bastante terra lá. Poxa, pastor, não quer nem um pedacinho? Rapaz, não tenho ganância no meu coração. Para que terra? Para eu ficar ocupado lá, gastar dinheiro com cerca ou pegar o dinheiro? Irmãos, meu coração não foi exercitado nessas coisas, porque Jesus me libertou. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Irmão, não sei o coração de vocês, eu estou livre dessas coisas. É claro, se Deus me deu aqui o óculos, eu não tenho no coração, mas eu vou cuidar dele, eu vou zelar para não estragar, porque eu preciso dele. Não quer dizer que eu sou avarento com o óculos. Você guardar, zelar da sua moto, da sua casa, varrer, limpar, isso é outra coisa. Eu estou falando do coração apegado, confiando que aquele bem vai te dar segurança. Olha o que acontece aqui, a segurança. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amém, queridos e amados irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e vamos colocar o nosso coração na vida eterna em Jesus.